Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Alfredo, da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos agora para a semana 4. Na unidade temática, nós vamos ver as crenças religiosas e filosofias de vida. No objeto do conhecimento, nós vamos ver a vida e morte. Na habilidade, vamos identificar os sentidos do viver e do morrer em diferentes culturas e tradições religiosas através do estudo de mitos fundantes. O mito fundante no sentido do viver e morrer na cultura iorubá. Nessa semana, você vai analisar o mito da cosmologia africana e iorubá, trazida ao Brasil pelos africanos escravizados na Costa dos Escravos, na região hoje reconhecida como Benin e Nigéria. A maioria dessas pessoas foi levada para a região da Bahia. Contudo, segundo o escritor Laurentino Gomes, na célebre obra da escravidão, 7 em cada 10 africanos embarcados para o Brasil vieram de Angola e do Congo. Uma breve apresentação. Aqui tem um título, pessoal: A Morte como Proporcionadora da Vida. Então, vocês precisam ler esse texto, né? Ele fala sobre o mito Iorubá. Eu vou sintetizá-lo aqui, mas para vocês terem uma melhor compreensão, é melhor que vocês leiam ele, tá? O mito Iorubá, ele fala, né, da criação do homem, né? Do homem, das mulheres. Como que isso aconteceu? Tinha um tipo de barro específico e desse barro eles moldavam os seres e constituía-se um ser humano, né? E assim constituíram vários seres humanos. Depois ah, vinha uma divindade e mandava a vida dentro desse barro que se tornavam efetivamente as pessoas. Que ali essas pessoas elas viviam, amavam, plantavam, colhiam e se divertiam. Só que algo aconteceu, esse barro foi acabando. Então, como não tinha mais barro para fazer novas pessoas, o que foi necessário ser feito? A outra divindade ficou encarregada de, depois de um certo tempo, ela vinha e recolhia o sopro de vida e teria o barro novamente. Então eles moldariam para dar uma nova vida, né? Uma vida se encerrava e automaticamente outra vida vinha. Uma vida se encerrava e outra vida vinha. Então esse é o mito, né, do Yorubá, que é uma síntese da ideia da morte como condição necessária para que exista a vida. Comporta uma fabulosa variante de leituras e mostra como saberes africanos normalmente se referem a uma ideia de tradição que não é estática, ou seja, é uma ideia de tradição que não é parada. Vamos agora para as atividades. Número 1. O texto apresenta o mito iorubá do ciclo da vida e da morte. Responda. Letra A. Qual a razão das diferentes concepções religiosas utilizarem narrativas míticas? Então, essas narrativas míticas, elas ajudam a contar a história, ajudam a se aproximar de diferentes públicos, né? Diferentes idades, diferentes graus de conhecimento dentro daquela cultura. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do Yorubá, né? Do barro que fazia as pessoas, depois tirava a primeiro era dada a vida, ela vivia por um tempo, depois era retirada, assim sucessivamente eram criadas novas vidas, né? Uma vida se encerrava e outra nascia, uma vida se encerrava e outra nascia. E esse era o ciclo da vida para eles, né? De acordo com a crença deles. Já a gente tem outro exemplo também que pode ser dado. Por exemplo, o exemplo da Eva e do Adão, que é outro mito, com a cobra e com a maçã. Então, por aí vai, em diferentes tradições religiosas, são exemplos diferentes que a gente pode ver do mito. São formas de contar a história que se aproximem das pessoas. Então, essa é a resposta que vocês têm que colocar ali na letra A. Vamos para B. A partir do texto, explique como os iorubás observam o ciclo da vida. Então, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. É a concepção, né, de que para a vida surgir,
A morte, né, representa, na verdade, um novo começo, uma nova vida que vai começar a partir daquela. Entendeu? Esse é o mito Yorubá. Número 2. O sociólogo Reginaldo Brandi, no livro Segredos Guardados, Orixás na Alma Brasileira, descreve: ao morrer, todos os homens, mulheres e crianças vão para um mesmo lugar, não existindo a ideia de punição ou prêmio após a morte, e por conseguinte, inexistindo as noções de céu, inferno e purgatório nos moldes da tradição ocidental cristã. Não há julgamento após a morte e os espíritos retornam à vida no Aê tão logo posam, pois o ideal é o mundo dos vivos, o bom é viver. A partir desse texto e do mito descrito acima, como o povo iorubá explica a razão da morte? Em sua opinião, qual é o sentido de viver e do morrer? Então, essa pergunta 2 ela se assemelha muito com a B da número 1. Então, a partir do texto e do mito descrito acima, o povo iorubá explica a razão da morte. Então, isso daqui é uma forma de contar a história, né? De aproximar das pessoas. A explicação que eles dão é que sempre há um começo. A morte representa o começo. E faz uma segunda pergunta aqui na 2, que é o que difere da B da 1. Pergunta para você, em sua opinião, qual é o sentido do viver e do morrer? Como você, aluno, interpreta o viver e o morrer? É uma opinião sua, você precisa responder para não ficar incompleta, tá bom? Vamos aqui para número 3. Encontre o nome de alguns povos que viveram no Brasil e contribuíram para formar a cultura afro-brasileira, que é o Grunce, o GG, o Tapa, o Hausa, Angola, Congo, Benguela, Nagô e Mina. Então são 9. Nesse